Veja nesta edição do programa Inteiro Teor. Tribunal Regional Federal da Primeira Região determina a reintegração de menor emancipado aos quadros do Senado Federal. A importância da desburocratização para o aumento da eficiência, da eficácia e da efetividade organizacional. Na entrevista da semana, eu converso com o juiz federal Pablo Zuniga Dourado, que destaca as principais mudanças do novo Código de Processo Civil. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Tribunal Regional Federal da Primeira Região determina a reintegração de jovem emancipado aos quadros do Senado Federal. Em 2012, ele passou no concurso em primeiro lugar, mas foi impedido de permanecer no cargo de técnico legislativo por ser menor de idade. Acompanhe na reportagem de Daniela Garcia. Trabalhar no Senado Federal é o sonho de muitas pessoas. O concurso é um dos mais concorridos e difíceis do Brasil. Para ocupar uma vaga aqui, é preciso se esforçar bastante. Para se ter uma ideia, basta observar o número de inscritos para as provas de 2012. Foram mais de 157 mil pessoas no total disputando as 246 vagas oferecidas no certame. Há quem passe anos estudando para esse exame para conseguir uma boa colocação. E neste concurso de 2012 foi Bruno quem conquistou o primeiro lugar no cargo de técnico legislativo. Com apenas 17 anos de idade, ele foi aprovado. Eu estava saindo de férias da UNB, que eu faço engenharia mecânica. Aí meu pai me informou desse concurso e me instigou a estudar bastante e tentar passar. Aí o primeiro mês de férias eu aproveitei realmente, viajei, e os 2 meses seguintes eu fiquei estudando integralmente, mais ou menos umas 10 horas por dia. Em 2 meses, Bruno foi chamado para assumir a vaga. Achou que não haveria nenhum problema para tomar posse, já que era emancipado. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui entregar todos os documentos lá ao Senado, e eles perceberam que eu tinha menos de 18 anos, e eles fizeram a negativa de posse por descumprimento da Lei 8.112. Aí meu sentimento de justiça estava sendo completamente mitigado, mas felizmente o juiz concedeu a liminar. Com a liminar, ele conseguiu tomar posse, mas trabalhou somente cerca de 2 meses. Depois, outra decisão judicial o impediu de continuar no cargo. O caso voltou a ser discutido na Justiça. A advogada de Bruno explica alguns dos argumentos utilizados pela defesa. Não houve também nenhuma violação ao princípio da legalidade ou da isonomia, visto que ele não teve nenhum tratamento diferenciado dos demais concorrentes. Pelo contrário, tendo sido aprovado em primeiro lugar, ele comprovou que era mais apto, estava mais habilitado para preencher essa vaga. E, inclusive, comprovou que teria maturidade intelectual suficiente para isso. O caso foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O relator, desembargador Neviton Guedes, considerou que a emancipação torna o candidato plenamente capaz para praticar todos os atos da vida civil, inclusive o de assumir cargo público. Tudo falava a favor do candidato, né? Ele já havia sido emancipado pelos pais à época da posse. O próprio Código Civil prevê como causa de emancipação a posse e o exercício em cargo público. Quando o tribunal tomou a decisão, ele inclusive já tinha completado os 18 anos, não é? Então não havia motivo nenhum no momento em que nós tomamos a decisão para, no meu entender, inviabilizar-lhe o pedido, não é? Então, considerando tudo e mais ainda, né, o fato que faz congregar um interesse público, que é o fato de ele ter passado em primeiro lugar no concurso, o tribunal mandou que ele fosse reintegrado às funções. Por unanimidade, a 5ª turma do TRF da Primeira Região determinou a reintegração do jovem aos quadros do Senado. E Bruno já está trabalhando. Me sinto muito bem, assim. O sentimento de justiça voltou a existir plenamente, vamos dizer. Mesmo após esses 2 anos e 8 meses de briga judicial, estando fora do Senado, não podendo exercer meu direito, mas no final das contas foi bom. O plano inicial é continuar no Senado e relaxar um pouquinho de estudo, porque a engenharia é bastante estressante,
mas logo que sair o próximo concurso do Senado também me preparar para o nível superior e tentar passar de novo. Depois do intervalo, em nosso espaço de educação corporativa, vamos falar sobre a importância da desburocratização para o aumento da eficiência das organizações públicas e privadas. Fique com a gente! Vamos a um giro pelas decisões de primeiro grau da Justiça Federal da Primeira Região. No Distrito Federal, a Justiça entendeu que o atraso no repasse de recursos do FIES não pode impedir a matrícula de estudante. A decisão foi tomada após a análise de mandado de segurança impetrado por estudante contra ato do reitor da Unip, que impediu sua matrícula ao argumento de que a aluna estava inadimplente. Ao analisar o caso, o juiz federal Urbano Leal Neto destacou que o estudante não pode ser prejudicado por fato pelo qual não teve culpa. Ainda segundo o magistrado, o estudante comprovou ter quitado os 50% referentes à sua participação nas mensalidades. Na Bahia, a Justiça Federal condenou por ato de improbidade administrativa o ex-prefeito de Uauá, 2 membros da comissão de licitação do município e 3 empresas participantes da licitação para a compra de ambulâncias. Na ação, o Ministério Público Federal esclarece que o município firmou convênio com o Ministério da Saúde, pelo qual recebeu R$ 48 mil para a compra das ambulâncias. Ocorre que a auditoria realizada pela CGU, Controladoria Geral da União, verificou superfaturamento na licitação, além de fraudes envolvendo os licitantes. Por essa razão, todos os envolvidos foram condenados e estão impedidos de contratar com o poder público. Em nosso espaço de educação corporativa, a consultora da Fundação Getúlio Vargas, Rossana Pavanelli, destaca a importância da desburocratização para o aumento da eficiência organizacional. Acompanhe a reflexão. Hoje iremos falar a respeito da importância da desburocratização para o aumento da eficiência, da eficácia e da efetividade organizacional. O aumento da eficiência organizacional se dá na medida em que os processos são revistos com vistas à racionalização das atividades essenciais desempenhadas para o alcance de determinado objetivo ou para o cumprimento do que é previsto no regimento interno. Essa racionalização envolve não somente a busca da eliminação de possíveis entraves, que porventura impeçam a otimização do uso de recursos envolvidos, que são basicamente pessoas, insumos das mais diversas naturezas, tempo e, sobretudo, orçamento. Mas também envolve assegurar que as regras de governança sejam respeitadas, cumpridas com a devida segurança. Racionalizar procedimentos trata, portanto, não somente da eliminação de atividades desnecessárias ao exercício de uma determinada função, mas, sobretudo, do equacionamento devido entre as regras de governança, as atividades necessárias e os recursos envolvidos nos processos. A eficácia organizacional trata da entrega esperada com o exercício da função, ou seja, do que é resultante de um conjunto de atividades e de processos específicos dentro de parâmetros pré-estabelecidos que são qualidade, quantidade, custo e tempo. A efetividade da gestão visa, por sua vez, assegurar que todas as atividades e os processos desenvolvidos pela organização sejam voltados para o cumprimento de sua missão institucional. Esse tripé, eficiência, eficácia e efetividade, é fundamental à gestão assertiva de organizações públicas e privadas. Por fim, desburocratizar não é somente reduzir entraves, reduzir atividades ou otimizar recursos. Trata de tornar a organização mais segura, mais eficiente, na medida em que aplica seus recursos de forma racional, mais eficaz, na medida em que assegura melhores entregas e mais efetiva, na medida em que alinha recursos e resultados para o cumprimento da missão institucional. Trata-se, portanto, de uma relação de ganhos e não de perdas. Vale acompanhar. Meu nome é Rossana Pavanelli e foi um prazer estar com vocês em mais um encontro do programa Inteiro Teor. Depois do intervalo, eu converso com o juiz federal da Seção Judiciária do Maranhão,
Pablo Zuniga Dourado, sobre as mudanças do novo Código de Processo Civil. Até já! Estima-se hoje que tramitam mais de 90 milhões de processos na Justiça brasileira. O novo Código de Processo Civil foi elaborado com o objetivo de contribuir para reduzir o tempo de tramitação dos processos judiciais. Sobre este assunto, eu converso com o juiz federal da Seção Judiciária do Maranhão, Pablo Zuniga Dourado. Bem-vindo ao Inteiro Teor, doutor Pablo. Muito obrigado, Vera, pelo convite. E é uma honra estar participando aqui do programa. Certo. Dentro dessas medidas, a principal inovação trazida pelo novo Código de Processo Civil, ela realmente vai contribuir para dar mais celeridade à tramitação processual? Olha, o novo código ele trouxe como principal inovação, penso eu, as formas de resolução extrajudiciais de conflito, mediação, conciliação, arbitragem. O código foi muito generoso no incremento dessas formas de resolução de conflitos extrajudiciais, o que pode efetivamente, a depender da assimilação dessa cultura pelo próprio Poder Judiciário, contribuir com a celeridade e com a diminuição dos processos. Que é a razoável duração do processo. Perfeitamente, a razoável duração do processo, que é um princípio constitucional, que, na verdade, toda vez que depois da Constituição de 88, pelo menos, em que se reformou normas processuais, a intenção do legislador foi sempre diminuir o tempo do processo de tramitação dos processos judiciais, que tem sido um dos principais problemas do judiciário brasileiro, que é considerado por todos e até em âmbito internacional, um judiciário muito lento, muito moroso. Agora também nós temos algumas questões como o número de servidores no judiciário, se criam varas no interior do país, mas não tem servidores suficientes, número de desembargadores também. Como que o senhor vê essa questão que daí parece que me foge um pouco da questão do novo Código de Processo Civil? Exatamente, Vera. Essas são questões estruturais da Justiça e do Poder Judiciário que, infelizmente, o Código de Processo Civil novo não é capaz de solucionar. Essa parte de infraestrutura da Justiça, de quantidade de desembargadores. Aqui no TRF da Primeira Região, por exemplo, nós temos um número de desembargadores em relação aos juízes de primeira instância absolutamente desproporcional. Essa história já se arrasta há muito tempo. A primeira instância foi aumentada significativamente. De certo modo, a infraestrutura da Justiça não acompanhou esse aumento da quantidade de varas e de servidores, e muito menos ainda a estrutura da segunda instância. Infelizmente, o TRF da Primeira Região, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região hoje, conta com um quadro de desembargadores absolutamente desproporcional em relação aos juízes de primeira instância, o que torna o trabalho da segunda instância um trabalho muito complicado, porque não consegue vencer a contento a demanda de recursos que surgem da primeira instância, que cresceu vertiginosamente, cresceu bastante nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, e a segunda instância não acompanhou nem de perto esse crescimento. A saída seria aumentar o número de desembargadores ou a proposta de desmembrar o tribunal também? Olha, essa é uma questão bastante polêmica, não é? Que ensejou debates e até hoje ainda enseja debate. A verdade é que há duas frentes para esse tipo de reforma. Uma emenda constitucional que já foi aprovada, mas que está suspensa por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, que desmembra os tribunais. E uma outra proposta que é uma proposta do Superior Tribunal de Justiça de aumento dos tribunais regionais federais, do número de desembargadores dos tribunais regionais federais, que tramita no Congresso Nacional e que
tentará solucionar ou pelo menos amenizar esse problema da desproporcionalidade entre a primeira e a segunda instância na Justiça Federal. Certo. Agora, voltando ao novo Código de Processo Civil, o que muda nos tribunais superiores, por exemplo? Olha, o novo Código de Processo Civil, penso eu, Vera, que tenta promover ou promove, né, está estruturado a promover uma mudança de papel das cortes superiores no sistema brasileiro, no sistema do direito brasileiro. As cortes superiores, depois da Constituição de 88, segundo muitos teóricos do direito processual, e é esse problema que o Código de Processo Civil novo tenta resolver, durante muito tempo, as cortes superiores tiveram esse papel desvirtuado, porque funcionavam como cortes de cassação, de revisão de decisões. E o que o novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor em 2016, tenta promover é uma mudança para que as cortes superiores assumam um papel de cortes de uniformização do direito e de precedentes judiciais. Portanto, as cortes, pela nova sistemática que o Código de Processo Civil estabelece, elas perdem ou afastam completamente no regime do novo Código de Processo Civil essa função de corte de revisão ou de cassação de decisões. Elas passam a assumir o papel exclusivamente de cortes de uniformização do direito, ou seja, cortes que elaborarão precedentes judiciais que serão válidos para todos os juízes e portanto, colaborarão com todo o sistema do direito brasileiro e também as cortes assumem um papel de uniformizar as questões, os debates em torno do direito brasileiro. No caso do Supremo Tribunal Federal, o papel de corte constitucional, o papel de controle e de guarda da Constituição Federal, e no caso do Superior Tribunal de Justiça, o papel de guarda do direito federal. É isso que o Código de Processo Civil estabelece no novo sistema de recursos que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que se encontra em vacácio e entrará em vigor em março de 2016. A data que o ministro Gilmar Mendes já questiona, ele acha que o ideal seria 5 anos para, digamos assim, essas inovações serem colocadas em práticas. E ele é acompanhado por alguns outros ministros. Como o senhor vê essa questão? Olha, Vera, eu li a entrevista do ministro Gilmar na imprensa, e a preocupação do ministro Gilmar e de alguns outros ministros basicamente, ou principalmente, com uma alteração que o Código de Processo Civil promove, que é a seguinte: o juízo de admissibilidade dos recursos passa a ser, a partir do Código de 2015, que entrará em vigor em março de 2016, passa a ser das cortes superiores. Não haverá mais o juízo de admissibilidade pelos tribunais de origem. Salvo algumas exceções lá que o Código de Processo Civil coloca, o juízo de admissibilidade será feito pelas cortes superiores. De modo que a preocupação do ministro é que as cortes superiores percam esse filtro que os tribunais de origem fazem, né, e passarão a não mais fazer em relação aos recursos que sobem para as cortes superiores. No caso do Supremo, o recurso extraordinário, e no caso do STJ, os recursos especiais. E por isso a preocupação, que o ministro... Ficariam mais sobrecarregados. Mais sobrecarregados. A preocupação do ministro, portanto, Vera, e de outros ministros do Supremo, pelo que a gente tem notícia da imprensa, é que os tribunais superiores fiquem muito sobrecarregados com essa nova função de verificar juízo de admissibilidade dos recursos que sobem às cortes superiores. Ou seja, a preocupação dos ministros, de boa parte dos ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é com essa nova tarefa e, portanto, a perda desse filtro, que não sei aqui informar o programa com precisão qual é o percentual desse filtro, mas me parece que a preocupação dos ministros é porque esse filtro
apresenta um percentual significativo. Certo. Agora, a questão também, o novo CPC traz a questão de uniformizar a jurisprudência. Como o senhor vê esse dado novo que o Código traz? O Código de Processo Civil novo, Vera, ele vamos dizer assim, ele incrementa ou ele reforça uma ideia que, na minha opinião, já vinha sendo aplicada na prática pelos juízes brasileiros, que é o respeito aos precedentes judiciais. O Código de Processo Civil traz um dispositivo, lá no seu artigo 927, em que o Código ele cria uma estrutura de precedentes judiciais vinculantes, obrigatórios e persuasivos para os demais juízes do sistema, de modo que o juiz, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil, terá que ter um esforço argumentativo, terá que fazer um esforço argumentativo muito grande para não aplicar os precedentes que o Código de Processo Civil, a partir de 2016, confere eficácia obrigatória e eficácia vinculante. Portanto, em resumo, a grande alteração é que o Código reforça essa ideia de aproximação do sistema brasileiro aos sistemas de precedentes judiciais, que é o sistema que já existia, por exemplo, no sistema americano, no sistema do common law americano e inglês. O novo CPC também estimula a conciliação, mas alguns tribunais já vinham implantando essa prática aqui no TRF pelo menos há 5 anos. O senhor acha que ele reforça essa necessidade de conciliação? Exatamente, Vera. O Código Novo, ele reforça essa necessidade, como eu disse no início da nossa entrevista. Ele reforça formas alternativas e extrajudiciais de solução de conflitos, não é? E reforça o papel da conciliação e da mediação. Essa sim pode ser, assumindo a cultura da conciliação e mediação, desde que ela seja uma cultura aplicada com seriedade e com disposição de assumir essa cultura da mediação e da conciliação, essa sim pode ser uma solução de redução do número de processos judiciais. No caso do nosso tribunal, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, há um núcleo de conciliação que tem sido muito importante. Antes mesmo da entrada em vigor do Código, o nosso tribunal já concentra esforços nessas formas extrajudiciais de conflito e reforça também a conciliação judicial. Esse núcleo que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região criou tem essa função e me parece que tem, na medida do possível, cumprido bem essa tarefa. Agora, só encerrando, tem uma questão que eu acho de suma importância, que é a multa para a parte que apresentar os embargos de declaração, aquela com o único objetivo de, digamos, ficar enrolando aquele processo, vai para um recurso, vai outro. Isso é importante. Exatamente, Vera. Mais uma vez, o código ele incrementa. Na verdade, não é bem uma novidade, porque essas multas elas já existiam no atual código, no código em vigor, mas é verdade que o Código de Processo Civil ele enfatiza, aumenta algumas multas, torna a disciplina das multas mais objetiva e eu espero, sinceramente, que com essa nova disciplina das multas, para evitar o caráter protelatório dos recursos, realmente isso funcione e que os recursos temerários e protelatórios sejam realmente evitados no sistema. Muito obrigada pela participação em nosso programa e pelos importantes esclarecimentos sobre o novo Código de Processo Civil. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal. Até um próximo encontro.